Salve, salve galera da Escola Olímpio Sampaio, muito bom dia. Sejam bem-vindos a essa nossa aula virtual. Espero que estejam todos bem e espero também em breve poder revê-los. Na aula de hoje, iremos finalizar o assunto advérbio, assunto do primeiro período. E esta aula é destinada às turmas do primeiro ano A e primeiro ano B da nossa escola. Estudo do advérbio. Apresentaremos a seguir: definição de advérbio, classificação dos advérbios e grau do advérbio. Definição de advérbio. Morfologicamente, o advérbio é invariável. O que isso quer dizer, galera? Significa que, do ponto de vista morfológico, isto é, quanto à sua forma, o advérbio não sofrerá flexão de gênero e número, certo? Então, ele não vai para o plural e também não vai para o feminino. Semanticamente, bom, do ponto de vista do sentido, né? A semântica está relacionada ao sentido. Semanticamente, expressa uma circunstância. Essa circunstância poderá ser de lugar, tempo, modo, dúvida, certeza, afirmação, negação ou ainda intensidade. Sintaticamente, isto é, a função sintática dele, a função dele enquanto termo da oração, ele modifica um verbo, ele modifica um adjetivo ou um advérbio. Então, vejamos. Observação 1. Os advérbios também podem se referir a uma oração inteira. Vejamos aqui. Infelizmente, a apresentação foi rápida. Você tem aqui o advérbio infelizmente, certo? Que se refere à oração inteira. A apresentação foi rápida, infelizmente, certo? Ele também pode acompanhar substantivos, que seria uma construção rara, né? Uma construção mais elaborada. Vejamos, essencialmente, essa é a música de Mozart. Então, observação 2. Quando as circunstâncias são expressas por mais de uma palavra, denominamos locução adverbial. Certamente, ele será eleito. Então, em certamente, você tem um advérbio. Observe no exemplo seguinte: com certeza, ele será eleito. Observe que a expressão, a locução adverbial com certeza tem o mesmo valor de certamente, certo? E ela recebe esse nome de locução adverbial, a gente já tinha discutido isso em sala, quando você tem um grupo de palavras, duas ou mais palavras, que expressam esse valor de advérbio. Terceira observação. O advérbio pode ser representado por uma oração, que a gente vai chamar de oração adverbial. Esse assunto vocês verão melhor nas aulas de redação e, mais especificamente, nas aulas de português do terceiro ano. Então, vejam, logo que cheguei, a orquestra começou a tocar. Observe que essa construção que está sublinhada, logo que cheguei, é uma oração completa. Certo? Ela tem todos os termos aí de uma oração e ela vai ter esse valor de advérbio, ela vai ser chamada de oração adverbial exatamente porque tem o valor de advérbio, isto é, ela expressa uma circunstância, nesse caso aqui, expressa uma circunstância de tempo, quando? Logo que cheguei, certo? Então vejamos aqui a classificação dos advérbios. Advérbio de tempo. Bom, o advérbio de tempo representa uma ideia de quando foi realizada a ação. Lembrando, galera, que toda vida que a gente está falando aqui de ação, nós estamos com foco no verbo. Assim, outro detalhe, advérbio ad, certo? É um prefixo que significa junto. Então, advérbio junto do verbo, certo? Então, vejamos. Aqui os nossos dois exemplos. Comprei os livros ontem. Certo? Nessa primeira construção, você tem aqui em vermelho, né, o advérbio ontem, indicando aqui uma ideia de tempo. No segundo exemplo, nós temos eu a vi hoje, eu a vi hoje. Lembrando que é eu a vi e não eu vi ela. Eu vi ela é outra coisa, vi ela. Lembram que a gente falou disso também? Então, eu a vi hoje. Hoje também advérbio de tempo, indicando aqui essa circunstância de quando a ação verbal foi realizada. E que seria então o advérbio de modo? Bom, advérbio de modo apresenta uma ideia de como se realiza a ação, de como aconteceu a ação. Vejamos,
A menina respondeu brilhantemente, quer dizer, de forma brilhante. O árbitro analisou a jogada corretamente. O árbitro analisou a jogada corretamente. Corretamente de modo correto, brilhantemente de modo brilhante. Advérbio de negação. Bom, o advérbio de negação refuta a ação realizada pelo verbo. Isto é, ele nega, ele vem negar essa ação realizada pelo verbo. Vejamos. Não gosto de música erudita. Não gosto de música erudita. Então, você tem aqui o não como principal representante aqui dos advérbios de negação. A música, para ser séria, não precisa ser música erudita. Outra vez aqui o não, né, completando essa ideia, refutando a ideia da ação verbal. E os advérbios de afirmação? O advérbio, nesse caso, apresenta uma afirmação em relação à ação descrita pelo verbo. Vejamos. Sim, eu conheço essa música, certo? Então, você vai ter aqui uma ação que se concretiza, que é reforçada, que tem uma circunstância reforçada, uma circunstância de afirmação. Advérbio de dúvida. Ora, a gente viu de negação, a gente viu de afirmação, certo? E agora veremos o advérbio de dúvida. Agora, o advérbio apresenta uma dúvida em relação à realização da ação expressa pelo verbo. Vejamos. Possivelmente, o show será amanhã. Provavelmente, possivelmente, eu não tenho certeza. Pode ser que seja, então, dúvida. Talvez ela não saiba que eu a amo. Lembrando também aí, né, que a construção correta é eu a amo e não amo ela. Amo ela é da galinha, né? A gente já tinha dito isso em sala. Então, talvez ela não saiba que eu a amo. Advérbio de lugar. O que seria, então, advérbio de lugar? O que expressa? Ora, advérbios e locuções adverbiais de lugar apresentam uma ideia de onde foi realizada a ação, o lugar, o local em que aconteceu a ação verbal. A partitura está aqui, aqui comigo, certo? Cante lá que eu canto cá, aqui do nosso saudoso Patativa do Assaré, né? Lá e cá. Cante lá que eu canto cá. Então, vocês veem que ele expressa um lugar, né? Na hora que você escuta a palavra, já te remete ao local em que acontece a ação verbal. E os advérbios de intensidade, o que são, para que servem? Bom, advérbio de intensidade intensifica a ação descrita pelo verbo. Ele dá uma força a mais para essa ação realizada pelo verbo, essa ação indicada pelo verbo. Vejamos. O jogo foi muito bom. O jogo foi muito bom. Eu poderia dizer o jogo foi bom. Beleza, o jogo foi bom. Mas o jogo ser bom e o jogo ser muito bom, há uma diferença aí, né? Vamos concordar. Então, muito bom intensifica essa ideia de ser bom. Choveu muito. Ora, eu poderia ter dito só choveu. Choveu, mas choveu fraco, choveu forte, choveu muito, choveu pouco. Nesse caso aqui, choveu muito, dando uma ideia aqui, dando reforçando, né, intensificando a ação de chover. Grau dos advérbios. E o que é que vem a ser o grau dos advérbios? Vejamos, o primeiro grau que nós vamos analisar é o grau comparativo. Esse grau comparativo, ele se divide em 3 partes. Lembrando que quando a gente estiver falando de comparação, eu preciso ter 2 elementos para comparar uma característica comum aos 2, certo? Então, vejamos, grau comparativo. Bom, comparativo de superioridade. Ele escreve mais depressa que eu. Vejam que aparece mais que, certo? Para relacionar com a atividade de escrever mais depressa que eu, mais que, certo? Bom, poderia ser também de inferioridade. Ele escreve menos depressa que eu, menos depressa que eu. De novo, eu estou aqui comparando, só que agora eu estou colocando numa posição inferior. Também poderia colocar essa comparação num grau de igualdade. Vejamos, ele escreve tão depressa quanto eu. Ele escreve tão depressa quanto eu, indica que nós dois escrevemos a mesma velocidade. Bom, o grau do advérbio também pode ser superlativo.
certo? E o superlativo vai ser dividido aí em duas partes, superlativo sintético e superlativo analítico. O superlativo sintético, ele acontece por meio do acréscimo de um sufixo, certo? Um sufixo que é acrescido aí ao advérbio. Então, vejamos, ele chegou cedo, ele chegou cedíssimo. Ela crê muitíssimo em suas convicções. Eu poderia dizer, ela crê muito em suas convicções. Lembrando a vocês, galera, que quando eu estou falando de algo sintético, eu estou falando de algo resumido, certo? Então, em síntese, a gente pode dizer o seguinte: cedíssimo, por meio do acréscimo desse sufixo, eu estou intensificando a ação, beleza? Mas eu não estou colocando uma outra palavra, eu não estou adicionando um outro advérbio. O que eu estou adicionando é apenas um sufixo para demonstrar que esse grau ele é superlativo sintético. O que não acontece no analítico. Olha, ele chegou muito cedo. Eu poderia dizer, ele chegou cedíssimo, certo? Teria o mesmo valor de muito cedo, certo? Quando eu digo muito cedo, o que acontece é que eu acrescento aqui, né? Acrescento aqui um advérbio de intensidade, certo? E esse advérbio de intensidade vai modificar a ideia expressa. Então, cedo, muito cedo, está modificando. Ele procedeu bastante calmamente. Então, ele procedeu calmamente, certo? Calmamente mais quanto? Pouco, muito, bastante. Certo? Bastante calmamente, você vê aqui o grau superlativo, em que você acrescenta um outro advérbio, nesse caso o advérbio bastante, certo? Para modificar aqui o sentido de calmamente. Quarta observação. Os advérbios bem e mal transformam-se em melhor e pior no comparativo, certo? Então não é mais melhor e nem mais pior. É melhor e pior no grau comparativo. Vejamos. Ele escreve melhor que o irmão. Todos aqui vivem pior do que na fazenda, certo? Então, você vê aqui que o advérbio melhor e pior está representando bem e mal, certo? Transformado aqui no grau comparativo. Embora seja invariável, o advérbio pode assumir, na linguagem coloquial, formas diminutivas que expressam intensidade ou afetividade, certo? Então, eu poderia dizer, ele saiu bem cedinho, cedinho, certo? Aqui não deveria ser invariável, deveria ser, ele saiu bem cedo, ele saiu muito cedo, né? Mas, numa linguagem coloquial, isto é, na linguagem que a gente usa no nosso dia a dia, ele permite essa flexão. Ou ele saiu agorinha mesmo, esse agorinha, né? Para expressar aqui uma intensidade maior. Agorinha foi nesse segundo, não foi há 2 minutos, foi agora, nesse minuto. Sexta observação. Numa sequência de advérbios terminados em mente, costuma-se colocar o sufixo apenas no último. Ele agiu calma e decididamente. Vejam aí que eu deixei em vermelho, né? O prefixo, certo? Aliás, o sufixo, certo? A parte final. Observe que eu poderia dizer, ele agiu calmamente e decididamente? Não, eu não poderia. Como eu tenho 2 advérbios, eu vou colocar o mente apenas no último, certo? É uma convenção, por regra geral, a gente usa isso. Bom, chegando já aqui, né, ao fim da nossa aula, temos aqui um pequeno exercício, certo? Que eu quero que vocês acompanhem comigo. E, no final, um desafio. Bom, eu espero receber essa atividade no caderno, só é uma questão, um exercício bem simples, certo? De marcar e uma outra questão objetiva. Então, vejamos. O adjetivo está empregado na função de advérbio em. Vejamos que nós estamos falando de adjetivo que está funcionando como advérbio. Rapidinho aqui, relembrando então o que seria o adjetivo. Bom, o adjetivo é a palavra que se refere ao substantivo, atribuindo características ou qualidade a esse substantivo, certo? E aqui a gente vai ter um adjetivo que está empregado na função de advérbio, que saiu da sua função de adjetivo e está sendo empregado como advérbio. A missão de vocês é identificar em qual dessas alternativas o adjetivo está empregado como advérbio. Vejamos. Acesa a luz, viu claro os gestos furtivos do animal. Alternativa B. A lamparina tornou claros os degraus da escada. Alternativa C.
reservou para o céu um azul bem claro. Reservou para o céu um azul bem claro. Alternativa D, subitamente um claro ofuscou-lhe a vista. E a alternativa E, não gostava das cores muito claras. Então você vai ver aí o adjetivo claro e vai ver onde é que ele funciona como advérbio. Uma dica para os senhores: advérbio ele é invariável, certo? Lembrem-se, advérbio sendo invariável, ele não vai ter flexão de gênero nem de número, isto é, ele não vai para o plural, certo? E ele não vai para o feminino. Bom, aí está a dica, certo? Espero receber essa atividade. A segunda questão da nossa atividade é um desafio. Na frase homem não chora, certo? E aqui eu não estou lembrando aqui da música do Pablo, certo? Deixar bem claro isso aí para vocês, certo? Homem não chora. O advérbio expressa negação. Escreva uma outra frase empregando esse advérbio sem ideia de negação. Isto é, eu quero que você construa uma outra frase, escreva uma outra frase, pode ser uma, duas, três, sei lá, quantas quiserem, com o advérbio não, sem que ele tenha valor de negação, certo? E aí, galerinha, por hoje é só, certo? Agradeço aí a atenção de vocês, bons estudos, espero em breve poder revê-los. Fiquem com Deus e até a próxima.